a Ti, Senhor, um altar de adoração. Temos, Senhor, levantado a Ti um altar de adoração, declarando o Teu senhorio e o Teu governo, Senhor. Declaramos que Tu estás acima de todas as coisas, que Tu és o Senhor de nossas vidas, que Tu és o Senhor dessa casa. Nós levantamos a Ti, Senhor, esse altar de adoração, exaltando e glorificando o Teu nome. Queremos ouvir e receber de Ti, através da Tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, ministra a cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Para sempre amém. Para sempre amém. Para sempre amém. Sim, Senhor. O poder tua é a glória para sempre amém. É o reino teu, é poder tua, é a glória para sempre amém. Sempre amém. Ei, aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém? Você já cumprimentou quem está aí pertinho de você? Se não cumprimentou, cumprimente agora. Boa noite para quem está online, boa noite para quem está em casa, boa noite para você que vai assistir nessa noite, do dia 23 de março ou em algum outro momento, seja no Facebook, seja no YouTube, onde você estiver assistindo. Que o Senhor te abençoe e que Ele te alcance nessa noite. Vai ter isso ali? Então nós vamos abençoar as crianças. Cadê as crianças? Domingo que vem, tragam eles que a gente vai fazer uma comemoração de volta da escolinha, tá? Vamos abençoar as crianças então. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos as crianças que vão receber a Tua palavra, que vão participar de um grupo infantil, Senhor, e entender o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, as professoras que estarão ministrando aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Ah, Maria Clara não está com tua paz hoje. Amém, queridos? Vamos lá então. Vamos lá. Queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra que enquanto nós vivermos, enquanto nós existirmos, nós vamos lidar com dois inimigos muito importantes: a tentação e o tentador. Quais são? A tentação e o tentador. São dois. Eu vou ler um texto aqui para a gente daí entrando. Lucas 4:2. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 2. Tem algum ali? Deixa eu ver. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Quem é o tentador? Quem é o tentador? Vamos ler de novo então. Vamos ver. Vamos ver. Volta no 1 lá. Quem é o tentador? Vejam lá. Jesus, vamos ler junto, me acompanhe. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi criado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Vamos à pergunta de novo: quem é o tentador? O diabo. Agora a pergunta é possível você vencer o tentador? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Quem levanta a mão acha dizendo que sim, é possível? Eu vou perguntar, vou fazer uma entrevista. Baixaram as mãos ligeiras. É possível. Amém? Agora nós vamos ver aqui, no verso 1 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele foi ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tentado. Amém? E você acha que quem não é cheio do Espírito Santo vai ser tentado? Mais ou menos do que Jesus foi? Mais. Então é possível vencer uma tentação? A tentação, mas veja bem, é o diabo que é o tentador, hein? É o diabo que é o tentador. É possível vencer a tentação? Qual é a diferença? A tentação é do diabo? A tentação é do diabo? Não? De onde que é a tentação? É da carne? É da carne? Tem certeza disso? Estou chutando. Vamos ver o texto então. 1 Coríntios 10, 13. Coríntios 10, 13 diz assim, vamos ler junto, que eu acho que vocês acompanham melhor, vocês ficam mais atentos, né? Vamos ler junto? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O tentador é o diabo, e a tentação é humana. A tentação é humana. Qual é a diferença? A tentação é dentro de você. Ela está em você. Você vai ser tentado na tua carne, como disse a Júlia. Dá 5 estrelinhas lá para a A tentação é na carne, né? É nessa área humana. Amém? O tentador é o diabo. Agora, o diabo te oferecendo uma tentação, você vai complicando aí, né? Acompanha aí, O diabo é o tentador e ele atua por fora. A tentação é algo que está dentro de você. Depois eu vou explicar melhor. Agora, é possível que o diabo pegue você, ele é o tentador, e ele te force a fazer alguma coisa? Não. Sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar para alguém que disse não. Exatamente. É impossível. O que o diabo faz então, se ele é o tentador, e ele não pode nos forçar a fazer alguma coisa? Ele vai em nossas áreas de fraqueza. Então ele vai procurar áreas de fraqueza na nossa vida e ele vai oferecer como um buffet, como um menu, fulano, olha só, que tal? Ele vai oferecer um prato a você
ele vai te apresentar alguma coisa, mas a palavra diz que a tentação é humana. A tentação não é espiritual, ela é humana, ela está na carne. Ela está, você quer ver só? Vamos ver o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 13. Vamos lá. Qual é a raiz da tentação? 13 ou 14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o que faz o tentador? O tentador oferece a você a oportunidade de pecar. Quando você, veja bem, ser tentado é pecado? Sim ou não? Não. Então, ele oferece a você a oportunidade de ceder à tentação, porque o pecado não está em ser tentado, o pecado está em cair na tentação. Fraquejar. Fraquejar. Cair na tentação. Mas alguém pode dizer: mas foi Deus quem me tentou, foi Deus quem permitiu, foi Deus que... Porque no meio do povo, então alguém diz assim: foi Deus quem fez isso. Ou outra pessoa pode dizer: foi o diabo quem fez isso. Nem Deus vai tentar, e nem o diabo vai forçar você a fazer alguma coisa, mas ele sim vai oferecer. Como é que ele tentou Jesus lá no deserto? Depois de 40 dias, Jesus teve sede ou teve fome? Teve os dois. Não. Quem que diz lá? A gente leu junto aqui, ele teve fome. Então ele foi tentar Jesus. Como é que ele tentou Jesus? Sobre a fome. Faz a pedra virar pão. Isso mesmo, ele pegou uma pedra e mostrou: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Então ele está tentando numa área humana. Amém? Na fome. A fome é uma questão humana. Então ele diz para Jesus: transforma essa pedra em pão. Outra ocasião, ali naquele momento, naquele tempo de tentação, ele mostra para Jesus as glórias dos reinos do mundo. E ele diz para Jesus: se você me adorar, eu te darei todas essas coisas. As glórias do mundo, a fama, a riqueza, o luxo, toda a glória. Isso são coisas que quem gosta é o homem. São tentações humanas, são desejos humanos. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e que por causa deles as pessoas cometem todo tipo de atrocidade. Então ele oferece para Jesus o que? A fama, o dinheiro, o sucesso, as glórias desse mundo. Isso é um desejo humano. E aí Jesus diz: não quero. Para cada tentação, Jesus respondia com a palavra. Jesus respondia com o texto da palavra. Ele foi tentado, porém não cedeu. Ele não pecou. Então, quando é que alguém é tentado? Alguém é tentado por algo que ele está precisando, por algo que ele deseja, por algo que ele necessita, por algo que ele cobiça, por algo que ele ambiciona. Então, se ele ambiciona sucesso, o que o tentador vai oferecer para ele? Se você fizer tal coisa, eu posso
te dar o sucesso. Eu posso fazer com que você venda muitos CDs, eu posso fazer tal coisa, eu posso te dar toda a riqueza do mundo, eu posso te dar tudo o que você quiser. Ele vai oferecer naquilo que você... E aí a pessoa pensa, puxa vida, mas eu estou aqui contando meu dinheirinho. Aí vem o capeta e me oferece isso assim, uau, toda a riqueza. Ele vai tocar naquilo que é a sua necessidade. Então a gente vê pessoas, por causa de uma necessidade, por causa de uma área de fraqueza, então a gente vê pessoas que entram no mercado, roubam algum ingrediente, roubam alguma coisa, roubam carne, roubam não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque estão com fome, porque estão com uma necessidade, e eles entendem que é mais fácil roubar do que pedir, ou do que trabalhar alguma coisa, vai lá abrir um pátio, ganhar um dinheiro, vai lá e faz a sua compra. Não, é mais fácil roubar. A tentação é, vai lá e faz, vai lá que você consegue, vai lá que dá, vai lá que dá. Então, o pecado não é ser tentado. Você vai ser tentado naquilo que você cobiça, naquilo que você deseja, naquilo que você ambiciona. O diabo vai apenas te oferecer a oportunidade, e isso em qualquer área da sua vida, seja uma mulher se interessar por um homem que não é o seu marido, um marido se interessar por uma mulher que não seja sua esposa, e aí ele vai dizer, vai e tal, e oferece, e aí a questão não é ser tentado, amém? Jesus foi tentado, a questão é você entender quem é o tentador, é o diabo. Esse tentador que está aí à tua volta, esse tentador que está aí te sugerindo coisas, esse tentador, ele está do lado de fora, e ele vai tentar acessar áreas da sua vida em que há fraqueza, áreas da sua vida em que você talvez está com uma necessidade, áreas da sua vida que você está desejando alguma coisa, e ele vai te oferecer um meio fácil de chegar naquilo que você está querendo. Uma maneira fácil de você chegar naquilo que você está ambicionando, desejando. A palavra diz a concupiscência do homem, o desejo do homem. Mas ele está oferecendo e ele está fora, ele não está dentro de você. Ele não vai pegar você e dizer, vem aqui, Júlia, é aqui, ó. Vai aqui, não quero, vai, não é assim que acontece. Mas as pessoas às vezes elas falam como se fosse assim, foi o diabo. E não é, foi com as próprias perninhas lá, pegou com as próprias mãozinhas, planejou no seu próprio coração, idealizou no seu próprio coração, premeditou no seu próprio coração e pôs em prática com a sua vida. E o problema está aqui em ceder à tentação. Mas o que mais que a palavra de Deus fala sobre isso? Então nós vamos lidar constantemente, às vezes todos os dias, às vezes não. Nós vamos lidar com o tentador e com a tentação. O tentador e a tentação. Dia sim, dia não, todo dia. Você vai lidar com alguma situação em que algo vai ser oferecido e que aparentemente vai ser uau, faz isso que tu vai te dar bem, faz isso que vai dar legal, faz que vai de boa que vai dar certo. E aí você é quem decide. Tinha um programa na época, há muitos anos atrás, que dizia o final é você que decide. Alguém lembra? Só quem é muito velho, que faz anos. Já queria levantar a mão. Aceitou a velhice. Eu lembro. Então, havia aquele programa, e aí disse que as pessoas telefonavam e escolhiam qual era o final, qual era o destino daquela história, daquele dia, enfim. Mas na nossa vida com Deus, quando o pecado nos é oferecido, o final é a gente que decide. É nós quem decidimos o que vamos fazer. É nós é que decidimos se vamos ceder à tentação ou não. E como é que nós vamos lidar? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com esse inimigo? Como é que eu vou lidar comigo mesmo? Como é que eu vou lidar com uma área de fraqueza? E se eu cair em tentação, o que eu tenho que fazer? Vamos ver lá então o que diz a palavra. Primeira coisa, eu vou falar aqui alguns passos de como lidar com a tentação.
Como lidar quando você é tentado? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 18 e 19. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fugir da impureza. Alguns textos dizem fugir da imoralidade sexual. O que ele está dizendo? Foge. Fugir da impureza. Vamos dizer 18 e 19. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o primeiro conselho da palavra de Deus: se você está sendo tentado, principalmente na área sexual, ela está dizendo: foge. O exemplo está lá em José, o chamado José do Egito. Ele teria a oportunidade de aproveitar. Afinal de contas, a patroa quer ficar comigo mesmo, então eu vou aproveitar. Mas ao invés disso, o que José fez? Fugiu. Então, às vezes as pessoas dizem assim: mas é homem, tem que aproveitar mesmo, a mulher está ali, está e tal. Mas José está dizendo: foge. Se você tem fraqueza na área sexual, se você, como diz, não se garante, se você sabe que essa é uma área séria de fraqueza na sua vida, e você se encontra numa condição de estar sendo tentado por alguma coisa nessa área da sua vida, a palavra de Deus está dizendo o quê? Foge. Ai, mas me convidou para ir almoçar no intervalo da empresa. O que a palavra de Deus diz? Mas é o meu coleguinha, eu gosto do perfume dele. A palavra de Deus diz o quê? Foge. Mas eu gosto quando fala comigo carinhoso, ou quando ela olha para mim com aqueles olhos, não sei o quê. A palavra de Deus diz assim: se você está sendo tentado, foge. Foge. Não é vergonha você fugir. Não é vergonha você escapar, desviar. Não é vergonha você recusar, rejeitar. Não é porque você é homem, não é porque você é mulher, não é por isso, não é por aquilo. Você tem que ter coragem. A decisão quem toma é você. Você quem toma. Você é casado, você é solteiro, você tem princípios, você tem família, você tem esposa, você tem marido, você tem filhos, você tem um lar, você tem um compromisso, você tem um princípio a defender, você tem um caráter para defender. Então, quando algo está sendo oferecido para você, você não precisa dizer: mas eu sei a hora de parar. Não, querido, a palavra de Deus está dizendo: foge, cai fora, escapa, senta o pé. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não flerte com o diabo. Não diga: eu sei até onde eu posso ir. Não diga: eu paro quando eu quiser. Não, vocês não sabem, é só amizade. Não é nada. E assim, os princípios vão sendo derrubados. Os princípios vão sendo derrubados. Aí começa chamando: minha querida, meu amor, meu docinho. Não tem, minha querida, não tem meu docinho, não tem nada, é senhor, senhora. Entendeu? Evitar: eu vou apertar a mão, já vim que abraçar. Não, tá. Aí você tem que aprender que nem puxa freio de mão. Sabe que nem puxa freio de mão? Mas assim, a pessoa que estende e quer se chegar, você segura aqui já. E dá um passo para trás, para não dar. Você tem que ser. Nós vivemos numa cidade onde eu tinha que se cuidar, eu e a pastora. Porque lá era assim: as mulheres queriam dar em cima de mim e os outros davam em cima dela. E a gente tinha códigos de defesa. Então, quando um estava sendo assediado, a gente fazia um sinal e tal. E aí o outro ia em socorro. E aí a gente se defendia assim. Entende? Você tem que saber que você não precisa dar intimidade para alguém. Amém? Você não precisa dar intimidade para alguém.
Intimidade que a pessoa não deve ter. Intimidade que você tem que ter com o seu marido e com a sua esposa. O resto é o resto. O resto não é o teu marido, o resto não é a tua esposa. Então você não vem com aquela ação, mas eu sei até onde eu posso ir. Ah, eu sei. Não, você não sabe não, querido. A carne é fraca. Jesus já disse, a carne é fraca. Daqui a pouco você começa a se comparar. Aquela mulher, mas aquele outro, aquele aqui, oh meu Deus. Aí você começa a viajar na maionese, irmão. Não, já morre na casca. Já deixa morrer na casca. Não cria coisas na sua cabeça. Segunda coisa que a palavra de Deus fala sobre lidar com tentação. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. O que Jesus diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que diz ali. Primeiro, vigiai. O que é o vigiai? Não se coloque em situações que possa gerar alguma coisa. Vigiai. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Segundo, orai. Por que orar é importante? Por que orar é importante? Deus livra. Deus livra, fortalece o espírito. A palavra de Deus diz: se você for tentado, Deus te dá o escape. Deus vai te socorrer, Deus vai te dar uma solução. Senhor, e agora o que eu faço? A mulher é chefe, Senhor, me dá um socorro. Jesus, me dá uma luz. Ele vai te dar uma luz. Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar uma solução. Mas a questão é a palavra de Deus: vigie e ore. E aí ele diz mais ainda: por que você vai vigiar e orar? Para não cair em tentação, para não entrar em tentação. E não entrar em tentação quer dizer, não vai acontecer de você ser tentado, porque a carne, as cobiças, os desejos estão tudo sob controle. Amém? Está tudo sob o controle do Espírito. Então a palavra, ela diz assim, vigie e ore. A questão é que às vezes as pessoas não gostam de orar, elas não têm o hábito de orar, elas não oram nunca. Às vezes senta na mesa e come assim, parece uma draga, mas nem para agradecer a comida. A pessoa não ora para nada, não ora quando levanta, não ora quando sai, não ora quando vai fechar um negócio, não ora quando vai comprar alguma coisa, não ora quando precisa tomar uma decisão, não ora para nada. Aí depois, quando a casa cai, o que ela faz? Aí ela quer oração, porque aí a casa já caiu, ela quer oração, ela pede para alguém orar, pede para os outros orar. Ai meu Deus, eu caí, meu Deus, eu cometi um erro. Não, você não cometeu um erro. Ai, por favor, ore por mim. Querido, ore antes, para você não ter que orar depois para encontrar uma solução. Fortalece antes o teu espírito, para você não ficar em situação de vergonha, de ser piada para os outros. Olha lá, aquele lá não é o crente, olha quem está fazendo lá na empresa. Aquela lá não é fulano, olha só o que está acontecendo. Então, se você vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora, você é um sentinela, você tem que estar atento com isso. Tiago 4,7, ela nos diz outra coisa. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeite-se ao Senhor e resista ao diabo. Então, se você tentou de todas as formas se desviar de uma investida de alguém, seja no trabalho, seja aonde você for, e aquela pessoa está lá insistindo, investindo, e você está tentando assim com respeito, com decência, para não ofender, para não, porque às vezes a pessoa é um encarregado, enfim, e aí aquela pessoa tenta daqui, tenta de lá, e você vai desviando daqui, vai desviando de lá. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser categórico e dizer: não quero. Não quero. Mas eu estava pensando em te promover. Não quero. Eu ia te ajudar. Não quero. Porque a palavra de Deus diz que ao diabo a gente tem que resistir.
Mas pastor, não é o diabo, pastor. É o meu amigo, é o encarregado. É o diabo. É o diabo. Porque quem é o tentador? O diabo. Então, se alguém que você conhece ou não conhece, que faz parte do ciclo de amizade, ou na internet. Internet, irmãos, é um campo assim, ó, minado. É um campo minado. Eu não sei quantas vezes na semana eu recebo lá para adicionar, não sei o quê. Aí Deus se chama. Olha, querido. Você está bem? Não quero conversar, vou lá bloqueio o teu. Você tem que dizer não. Quem tem que dizer o não é você, porque se você não diz o não, aquilo vai se agravando, vai piorando a situação. Você vai cedendo princípios para não ficar de mal com uma pessoa, para não perder um emprego, para não trazer algum prejuízo para você. Mas a palavra de Deus diz que se você é tentado, você tem que resistir ao diabo. Você tem que ser claro e categórico e dizer: não, eu não quero. Eu não quero, eu não tenho interesse. Eu não vou sair, eu não vou jantar, eu não vou no baile, eu não vou no happy hour, eu não vou beber nada, não vou almoçar contigo, não vou me encontrar contigo, não quero. Se eu estiver aqui, por favor, não sente aqui do meu lado. Você tem que impor o quê? Os limites. Você entende? Você tem que impor os limites. Você é que vai lidar, você que está lidando com o tentador e com a tentação. Não permita que essas coisas comecem a minar os princípios que Deus colocou dentro de você. Agora, pastor, infelizmente aconteceu. Eu caí, eu pequei. Eu vi lá uma carteira no chão, vi lá um dinheiro, entrei na casa do cliente, tinha lá um dinheiro, eu pequei. Ou eu fiz tal coisa. Porque eu tenho comentado bastante sobre relacionamentos, mas a tentação não é só na área de relacionamento, você entende, né? Então as pessoas podem ser tentadas no dinheiro, qualquer outra coisa, conforme a sua cobiça, conforme o seu desejo. Pronto, caiu, cedeu, caiu no pecado, caiu na tentação, cometeu o pecado, e agora o que tem que fazer? Agora, pastor, eu estou no inferno, agora eu vou queimar no mar do inferno. O que acontece agora? Pedir perdão e se arrepender. Vamos ver o que diz a palavra? Salmo 32:5. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Você pecou, você falhou, você caiu no pecado. Vá diante do Senhor, e você tem 3 passos agora. Primeiro, confesse: Senhor, eu pequei. Deus viu, pastor? Claro que Ele viu. Mas você precisa confessar o teu pecado. Fiel é o Senhor que vai perdoar os pecados. Então, confessa. Chega diante do Senhor, confessa. Segundo, peça perdão ao Senhor. Terceiro, qual é? Confessou, pediu perdão. Abandone o pecado. Abandone o pecado. O que foi que Jesus disse quando aquela mulher foi trazida diante dele, apanhada em flagrante adultério? E as pessoas queriam apedrejá-la, porque a lei dizia que ela e o seu companheiro deveriam os dois ser apedrejados, por ser sua mulher. E aí Jesus disse: então, aquele que não tinha pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram. O que Jesus respondeu para ela? Nem eu te condeno. E vai e não peques mais. Não pense que porque Jesus te
perdoa, não pense porque Deus exerce misericórdia, e que hoje Ele te perdoou, e que hoje Ele te restaurou, que você vai fazer isso constantemente, e que sempre Deus vai estar te perdoando, porque a palavra de Deus anuncia que Deus não aceita a oração de um tolo. Está pedindo perdão agora e já está pensando, na semana que vem eu vou lá de novo. A primeira oportunidade eu vou fazer de novo. Então a palavra está dizendo: confesse, confesse, peça perdão, abandone o pecado. Então, o que isso quer dizer? Eu vou em tal lugar, e aquele lugar é o lugar que me levou a pecar. O que eu vou fazer? Eu vou continuar? Não, eu vou continuar frequentando lá, porque não tem problema. Não, querido, abandona o pecado, vai fora. Não te coloca de novo num ambiente que você não conseguiu manter o teu princípio. Não te coloque num ambiente que te levou a pecar. Não te coloque num ambiente em que a pessoa ou a situação que criou, que te levou a pecar. Não pense, não, agora eu já orei, agora eu consigo. Não, querido. Não se coloque nesse ambiente de novo. Saia desse ambiente. Não frequente aquele ambiente. Se for preciso, vou pedir minhas contas, você me manda embora e tal. Pelo teu caráter, pela tua vida com Deus, pela tua vida com a tua família, pela tua vida com as pessoas que estão aí vivendo com você. Então não se coloque mais, fuja desse ambiente, que é a primeira regra que a palavra de Deus diz: foge. Outro ponto, falta só mais 10. O que diz lá? Vamos lá. 1 Pedro 5,8. Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a Bíblia diz assim, você não deve esquecer dos desígnios de Satanás. Você precisa entender assim que Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Amém. O diabo tem propósito para a tua vida? Amém. Ele também tem. Do mesmo jeito que Deus quer te levar a viver o propósito, do mesmo jeito que Deus quer te formar Cristo em ti, para que você possa viver o propósito, Ele vai te levar para um processo, para que você viva aquilo que Ele deseja. Da mesma forma, o diabo vai traçar estratégias com propósitos para a tua vida, com propósito para te arruinar, com propósito para te envergonhar, com propósitos para que você não tenha moral para chegar e falar de Jesus e pregar a palavra, porque as pessoas vão olhar e dizer, mas você não foi tu que estava lá com a fulana, não foi tu que roubou aquele dinheiro, não foi tu que fez não sei o quê. Ele tem propósitos e desígnios para a tua vida, tanto quanto Deus tem propósitos também para a sua vida, e Ele vai andar. Agora que interessante que a gente tem um leão ali, né? A Bíblia diz assim, ele anda ao seu redor como um leão. A Bíblia diz que ele é um leão? Não. Ele anda ao seu redor como um leão, mas ele não é um leão. Quem é o leão? Jesus é o leão da tribo de Judá. A palavra está usando um termo que qualquer pessoa entenda. Um leão que vai caçar, que fica rodeando uma presa, procurando o quê? Uma brecha. Ele procurando, qual é a brecha que ele está procurando? A hora em que aquela pessoa vai ceder, na hora que aquela pessoa vai fraquejar, a hora ele vai ali procurar. E aí, quando ele encontrar uma brecha, ele vai trazer na prática da sua vida o seu desígnio, que é destruir a tua vida, que é destruir o teu lar, que é destruir o teu casamento, que é destruir a tua vida profissional, que você perca a credibilidade, que você não seja mais honrado,
Ele quer destruir a tua vida. Tudo aquilo que você tem construído ao longo da vida, Ele quer destruir isso. Esse é o desígnio dele. Eu não posso dizer, não, mas eu oro em línguas e tal. Não, o diabo comigo não pode. Ele pode com qualquer um de nós, irmão. Se ele foi tentar Jesus cheio do Espírito Santo, o que ele não vai fazer com quem não é cheio do Espírito Santo? Se ele teve coragem, olha a petulância do capeta. Jesus cheio do Espírito Santo, saiu das águas do batismo, foi para o deserto, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum, irmão, você está flutuando, você está na glória. E ele vai lá na cara de pau tentar Jesus. O que ele não vai fazer com nós que não jejuamos 40 dias? De que maneiras ele não vai nos atacar a nós que não temos uma prática constante de oração? Então eu não posso dizer assim, não, mas comigo ele não vai e tal. Não, querido, a palavra está dizendo, seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento, ele tem plano, ele tem um propósito. Não, se você já venceu a tentação, não vai relaxar, agora eu já venci e tal. Não, agora eu já fui restaurado, já pedi perdão. Não, agora você não vai relaxar. Você tem que orar, você tem que estar mais atento, você tem que estar buscando ao Senhor, você tem que se fortalecer mais, você tem que se preservar mais, para não cair de novo, para que ele não encontre um caminho na tua vida fácil de te derrubar, fácil de te derrotar. Então você tem que orar, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor. O que mais que a palavra está dizendo? Salmo 119, verso 11. Esse é o último. 119, verso 11. Olha o que diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo, algum texto diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, veja bem, a palavra fala várias vezes sobre orar. Mas ela está dizendo também, estude a palavra, conheça a palavra, aprenda a palavra, guarde a palavra no teu coração. Quando Jesus foi tentado, olha só, quando Jesus foi tentado, ele venceu a tentação respondendo a palavra. A palavra. Ele sempre citava a palavra. E mesmo quando o diabo usou um texto distorcido, vamos ver se eu acho aqui, da tentação de Jesus, vamos ver aqui. Vê se eu vou achar. Onde está aqui? Vamos ler Lucas 4:2. Vamos ver se tem aqui. Quando o diabo veio e ele usou a palavra distorcida para enganar Jesus. Vamos ver se tem aqui. 4. Jerusalém. Não comeu, está escrito, não só de pão virá o homem, levou os reinos do mundo, dá-te autoridade. Ele respondeu, não só o Senhor adorarás. Então levou até Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, verso 9, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A palavra de Deus diz que eu posso subir no alto de um prédio e me atirar, que Deus vai me guardar? Diz ou não diz? Não. Ele não diz isso. A palavra diz sim que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar.
Amém? Mas a palavra também diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quer dizer que se eu subir lá na ponta lá do prédio e eu me atirar, não vou me atirar, porque a palavra de Deus diz que Ele vai me guardar se eu tropeçar numa pedra. Mas não tem nem pedra lá para me tropeçar. Então, às vezes, o diabo vai pegar a palavra, vai distorcer a palavra para levar alguém a cair em tentação. Olha só, eu vou encerrar aqui. Uma senhora, uma vez, ela tinha um problema no casamento e ela disse assim: pastor, meu marido, ele me trai e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu quero deixar ele, eu quero namorar com aquele fulano lá. E aí eu queria saber, pastor, o que a Bíblia fala? Eu disse: mano, essa pessoa pergunta, mas não quer ouvir, né? A pessoa pergunta, ele só, você tem marido de trai, se ele tem relacionamento com outra pessoa, porque parece que ele tinha relacionamento com um homem e tal. Aí eu disse: bom, você está livre para ficar sozinho. Você está livre para ficar sozinho. Não, mas eu quero namorar com aquele lá. Tá, mas a Bíblia diz para você ficar sozinho. Não, mas mas pastor, pensa bem, pastor. Eu gosto tanto dele. Isso tinha um problema para mim na cidade, porque assim, eu tinha um pouco moreno na cidade. Acho que tinha 3 ou 4 só, né? Naquela época. Quando nós chegamos era um. Mas lá pro final do meio, porque tinha uns 2 ou 3. A cidade inteira de 30 mil habitantes, só 2 ou 3 neguinhos, tá? E ela começou a sair, restaurante e tal, com esse moreno. E esse moreno era gaúcho desse sobretudo. A gente morava em Santa Catarina. Então a conversa era: fulano está namorando um gaúcho moreno. E aí eu era gaúcho, e era moreno, e ela frequentava a igreja. Mas enfim, aí ela foi, e um dia ela achou alguém, um pastor, ela deve ter perguntado para vários pastores, até que um disse assim para ela: não, a Bíblia diz que se você desligar na terra, você desliga no céu. Basta você orar se desligando dele, e aí você vai lá no outro, e aí você ora e liga no outro. Eu disse: mano, não é bem isso que Jesus quis dizer com isso, não é bem isso que a palavra está falando. Não, mas o pastor me explicou e tal, e eu posso fazer isso, pastor. Eu vou orar com fé. Não, mas não é bem assim, não. Então você tem que ler a palavra, estudar a palavra. A palavra de Deus vai ser um escudo na tua vida, para você não ser, porque o tentador vai vir, presta atenção, o tentador vai se apresentar a você no nível que você estiver. Se você é uma pessoa que gosta de revelação, se você é uma pessoa que vive caçando revelação, ele vai colocar alguém para fazer um revelamento na tua vida e vai dizer alguma coisa, vai te induzir a errar. Nós estamos falando sobre isso na quinta-feira no estudo, de um profeta que um dia veio aqui e a pastora na época tinha um carrinho dela, o carro, tinha um casinho preto. E aí a pessoa disse assim: Deus me revelou na mesa, se nós estávamos à mesa, Deus me revelou essa noite um sonho, que eu vou ganhar um carro preto. E eu olhei para a pastora, queria orar rapidão assim. E a pastora rapidamente disse: o meu não é. Se tu teve um sonho, e se Deus te falou, te resolve com ele. Mas se você é alguém que vive caçando revelação, ele vai colocar alguém que vai trazer um revelamento e vai te enrolar e vai te induzir a erro. Vai te induzir a erro. Se você é alguém que caça visão, eu posso ter visão, eu tenho visão, ele vai te dar uma visão distorcida, errada, um espírito de confusão, um espírito de engano, e vai te induzir a erro. Ele vai vir no nível que você estiver.
Ele vai te apresentar no nível que você está, querido, no nível que você se encontra. Se você está lutando com capitães e generais, ele vai enviar setas de capitães e generais. Ele não vai mandar soldadinho, ele vai mandar os caras no nível que você está. Ele vai enviar as suas setas, ele vai enviar o seu exército no nível que você está. Então você tem que orar, amém, ore, busque, se fortaleça, vença o inimigo, diga não, mas você precisa conhecer a palavra, e a palavra precisa estar dentro do teu coração. Para um pouquinho, não, porque eu vou procurar na Bíblia, e o capeta está lá te atacando, e você, não, eu tenho que procurar na Bíblia, e você começa a dizer meio versículo, meia verdade, meios conceitos, porque você não compreendeu, não entrou isso no teu coração ainda. Enquanto você não expõe a palavra, enquanto você não usa a palavra como defesa, o inimigo está lá, te atacando, atacando teu lado, atacando, e você diz, ah, mas o diabo está fazendo isso. Ei, você é uma pessoa de autoridade. Você tem que exercer a tua autoridade. Você tem que se posicionar, conhecendo a palavra. Por isso que a gente fala, irmão, você vai orar, ore a palavra. Deus não vai ouvir uma oração comovente. Ah, eu sou uma mãe de 4 filhos, eu tenho meus filhos para criar. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Não, querido, ore a palavra. Ore a palavra, chegue diante da palavra, clame pela palavra, porque Deus ele vai agir pela palavra. Se você orar a palavra, pela palavra que ele vai agir, é a palavra que ele vai ouvir. Ele diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Há mais possibilidade de eu ter uma resposta positiva de Deus orando a palavra do que tentando comover Deus. Você comove pessoas, irmão. Você comove uma pessoa. Você senta na frente de alguém e começa a falar dos seus problemas. Daqui a pouco a pessoa está chorando contigo. Ela vai se comover. Mas Deus, ele não se comove. Ele quer a palavra. Você tem que chegar diante dele com a palavra. E se o inimigo vier, você tem que saber a palavra. Quando ele diz para Jesus, não, mas está escrito isso, não sei o que, Jesus, não é isso que está escrito. Não é isso que diz a palavra. A palavra não diz isso, não declara isso. A palavra diz tal coisa. Então por isso você tem que conhecer a palavra. Por isso que você tem que estudar a palavra. Por isso que a palavra tem que estar guardada no teu coração. Ela é teu escudo, ela é tua defesa. Ela é o meio pelo qual você vai se defender. Ah, então é certo eu deixar aberta no Salmo 91, né, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Tem que estar no teu coração, não é na estante ou na mesa, é no coração. Mas a Beth ficou muito chocada que ela viu uma influência digital que fez buracos assim em várias peças da casa e colocou Bíblia. Ela diz assim, eu vou colocar a palavra de Deus em todas as peças da minha casa. Ela pegou não sei quantas Bíblias, ela disse, para que alguém acha que isso aqui vai resolver alguma coisa. Então ela achou que ela estaria fazendo algo grandioso, que era um ato profético, fazer buracos na casa, em várias peças, em vários. Aqui vai ser o quarto da minha filha, eu vou colocar essa Bíblia aqui. Aqui vai ser o quarto do casal, não, essa eu vou pegar essa outra Bíblia. Vamos colocar. Aqui vai ser a cozinha, nós vamos pegar uma outra Bíblia. Não, irmão, a gente tem que saber diferenciar o que é um ato profético e o que é um ato patético, ridículo. A palavra de Deus tem que estar no coração. Amém? Está no coração. A palavra eu guardo no meu coração para não pecar contra ti. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar nessa noite. Quem sabe você está sendo tentado. Quem sabe o tentador está te fazendo ofertas, está te oferecendo meios, te seduzindo de alguma forma. Então hoje é uma boa noite para você orar e fazer o que a palavra de Deus diz. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. De você dizer, não, eu vou
Agora, a próxima vez que eu estiver nessa situação, eu vou dizer não. Eu vou ter coragem de recusar. Eu vou ter coragem de defender a minha casa, de defender a minha família. Eu vou ter hombridade. Eu vou ter hombridade. Eu vou orar pela minha casa. Eu vou orar pelo meu lar. Eu vou orar pela minha família. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, e nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que enquanto vivermos nessa terra, nós vamos lidar com a tentação e com o tentador, Senhor. Nós vamos lidar com situações que nos farão, que irão nos seduzir, Senhor, a cair no pecado, que irão nos seduzir, Senhor, a quebrar princípios, que irão nos seduzir, Senhor, a destruir aquilo que o Senhor construiu dentro de nós. A Tua palavra nos mostra, Senhor, que nós não podemos deixar despercebidos os desígnios de Satanás, que ele tem planos, ele tem propósitos e projetos, tanto quanto Deus o tem na nossa vida, que nós precisamos, Senhor, preservar a nossa vida diante de Ti. Por isso, Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite, e nós oramos, porque a oração é uma ferramenta, Senhor. A oração, ela é uma arma de defesa e de ataque, Senhor. E nós oramos nessa noite, fortalecendo as brechas na nossa vida, Senhor, fortalecendo as áreas que o inimigo está tentando acessar na nossa vida, seja nos relacionamentos do lar, seja, Senhor, nos relacionamentos do trabalho, nas áreas de fraqueza, nas áreas onde ele tem encontrado uma forma de nos derrubar, Senhor, seja oferecendo fama, sucesso, seja oferecendo alguma vantagem, não importa qual seja. Nessa noite nós queremos dizer não para o inimigo. Nessa noite nós queremos dizer não, nós não nos venderemos, não, nós não nos cederemos ao inimigo, não, nós recusamos e rechaçamos tudo aquilo que o inimigo está nos oferecendo. Senhor, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos familiares, Senhor, e nós levantamos muros de proteção ao redor da nossa casa e das pessoas da nossa família, Senhor. Nós oramos por esse casamento, nós oramos por essa família, nós oramos, Senhor, para que o inimigo não encontre brechas para minar os relacionamentos do lar, que o inimigo não encontre brechas, Senhor, para causar intrigas entre casal, para causar descontentamento no relacionamento, para causar intrigas entre pais e filhos. Oh, meu Deus, que o inimigo não encontre brechas que venha destruir o relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos. Nós oramos, Senhor, por este lar, nós oramos por essa casa, nós nos submetemos a Ti, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e nós oramos, ó Pai, que nós tenhamos sabedoria para fugir do pecado, para fugir da tentação, que nós tenhamos, Senhor, força e coragem para fugir daquilo que não é Teu, Senhor, que nós tenhamos força e coragem para rejeitar e rechaçar tudo aquilo que o inimigo possa lançar contra a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, Senhor. Que sejamos fortalecidos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra, ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja o nosso escudo, que a Tua palavra seja também a nossa defesa, que a Tua palavra seja a nossa arma de ataque contra os dardos inflamados do inimigo, Senhor. A espada do Espírito, oh Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Oh Deus, nós nos sujeitamos a Ti. Vem e traz a Tua vontade para a nossa vida. Nós rechaçamos e recusamos tudo aquilo que não é a Tua vontade e que não é o Teu querer. Nós oramos que apenas a Tua vontade venha de encontro à nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus. Senta aí, querido. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar aqui a transmissão. Que o Senhor abençoe você que está aí. Que Ele possa tocar a tua vida. Que você possa. Terminou ali já?